Você está no podcast Ansiedade no Ponto. Eu sou o Anderson Salles. E eu sou a Elaine Salles. Nesse nosso novo episódio, nós vamos falar sobre Chegando aos 18 anos, relato de vida sobre a adolescência, descobertas, alegrias e desafios. E nós temos uma convidada muitíssimo especial hoje, uma das mais especiais da nossa vida. Que a gente fala em quase todos os episódios. Que é a nossa filha primogênita, Catarina Salles, que acabou de desoitar, fez 18 anos. Seja bem-vinda, meu amor. Oi, tudo bem? Filhinha, nós te convidamos. Obrigado por ter aceitado esse convite. Que isso? E a gente queria que você falasse um pouquinho, a gente convidou você, porque assim, nada melhor do que uma adolescente para falar sobre adolescência, né? E como você fez 18 anos, tem desafios, né, de escolhas, fala um pouquinho para mim, para nós, o que é ser adolescente? O que é ser uma adolescente para você? O que representa a adolescência? Nossa, que pergunta filosófica, né? Tipo, eu acho que tem muitas coisas, né? A adolescência, eu acho que é um momento de descobertas, né? Tipo, você acabar ganhando mais autonomia, né? Porque a criança não tem muita autonomia. Aí na adolescência ela descobre, tipo, o mundo, sabe? Tipo, nossa, eu posso sair no shopping com os meus amigos, sozinha, que legal. É, tipo, muitas descobertas e você acaba tendo muitos altos e baixos, né? Porque na adolescência tem muito esse negócio dos sentimentos à flor da pele, né? Quando tá triste, tá muito triste. Quando tá feliz, tá muito feliz. Então, é um momento de descobertas, eu acho. É bom ser adolescente? Ah, é. Você está gostando de ser adolescente? Eu tô gostando. Tipo, eu sei que não é todos, né? Porque tem muitos adolescentes que acabam tendo que crescer muito rápido, né? Que, tipo, por causa da vida e tudo mais, mas eu tô gostando. Tá sendo um momento bom. Esse ano você está fazendo cursinho, né? Então você passou pelo ensino médio, acabou de terminar no final do ano. Fazem 6 meses que você saiu do ensino médio. Quando você olha para trás, assim, que você observa, desde os 12 anos, ensino fundamental, ensino médio, os seus colegas, o que você observa, assim, que acontece com as pessoas? Como são as relações na adolescência? Ah, eu acho que são muito complexas, né? Porque nesse momento tá todo mundo tentando se encaixar, né? Encontrar seu grupinho, ter essas relações sociais, né? E meu ensino médio, eu levei meu ensino médio muito tranquilo. Eu não fui esse tipo de pessoa que tive essa pressão do vestibular tão forte assim quanto algumas pessoas sofrem, por causa de vocês também, né, e tudo mais. E então, tipo, eu consegui viver meu ensino médio de uma forma muito leve. Eu achei muito bom isso, de, tipo, eu poder aproveitar as minhas amizades, poder criar novos hobbies, né? Eu acabei descobrindo minha paixão pelo vôlei, né? Que, nossa senhora! E minha paixão pela arte, por pintar, por ler, e eu acho isso muito bom, de poder usar o ensino médio para um autoconhecimento, sabe? Para entender quem sou eu, né? Como pessoa. E o que você acha da terapia? Você faz terapia, né? Ah, claro. O que você acha da terapia, da sua terapeuta, desse processo que você está passando, nesse... Ah, eu gosto. É muito bom, né? Tipo, você acabar descobrindo coisas que você nem sabia sobre você, né? Acabar deixando umas coisas mais leves, né? Porque eu tenho uma autocobrança muito forte, muito pesada, assim, e tudo mais. E é muito bom ter a terapia pra falar, pô, ai, calma, Catarina, para. Vamos parar e respirar um pouquinho, sabe? Então é muito bom. Nós temos uma filosofia em casa, uma percepção, que a gente sempre diz que, assim, as duas filhas fazem, né? Catarina foi a convidada porque ela acabou de fazer 18 anos, tem outros desafios também, que são as escolhas profissionais,
né? Mas nós temos duas adolescentes, uma de 15 e uma de 18 anos. E a gente sempre fala que o processo terapêutico, todos os adolescentes deveriam ter o direito de fazer, né? A possibilidade de fazer, porque é uma fase de transformação. A adolescência, os hormônios, o corpo, é outro momento que esse cérebro está se transformando. Então, esses altos e baixos que a Catarina fala, né, meu amor, tem a ver com esse cérebro que está amadurecendo, num processo de amadurecimento, e que é natural ter algumas percepções na adolescência. O tédio, por exemplo, é uma emoção que na adolescência se sente mais. O adolescente busca a sensação de pertencimento ao grupo, né? Então, as amizades são extremamente importantes, o corpo, essa autoimagem que vai se mudando. Muitas vezes o adolescente não sabe muito bem aonde colocar a mão, porque o braço é maior, o pé é maior, o corpo é maior. Perna da mesa, do sofá. São as espinhas, o derruba cabelo. Derruba as coisas no chão. Então, existem alguns desafios até você se reconhecer. Então, esse muito bem colocado como autoconhecimento. Então, o adolescente é uma descoberta, né? Poderíamos dizer assim, né? E com relação, por exemplo, à escolha profissional, porque tem uma questão aí, né, nessa adolescência sobre o que você vai ser, né? E eu lembro que no seu primeiro ano você falou assim, você chegou pra gente com uma ansiedade do tipo, nossa, meus colegas todos já sabem o que vão fazer e eu não sei. No final ninguém sabia nada, né? É bem isso mesmo. Porque essa parte pra mim foi bem assim, que eu fiquei ansiosa mesmo. Eu fiquei bem nervosa com isso, porque é uma escolha, eu achava na minha cabeça, era uma escolha pra vida toda. Eu tinha que descobrir agora o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Mas eu tava com esse medo e eu até fiz com vocês orientação profissional e tudo mais. Não, com a gente não. Não, tipo, vocês viram pra mim, né? Procuramos. Elas ajudaram. Ela teve um processo de orientação profissional com uma colega psicóloga especializada nisso, para que ela pudesse ter esse caminho facilitado da escolha profissional, dentro das possibilidades, das áreas de interesse, para que ela pudesse ter baixar a ansiedade, fazer essa compreensão maior. E eu tenho muito a agradecer também sobre o meu professor de projeto de vida, que ele me ajudou muito nessa fase, que, tipo, eu falei pra ele mesmo isso, que eu fiquei nervosa de, tipo, eu vou ter que decidir agora todo o meu futuro, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Aí ele virou pra mim e falou, não, você pode mudar de ideia, você pode mudar, sabe? Você faz um curso, percebe que não tá gostando do curso, você pode mudar de curso, não tem problema, não é como se você tivesse que ficar a vida toda numa coisa só. Tipo, ele falou pra mim, ele era padre antes de virar professor de projeto de vida, então ele, tipo, virou padre e saiu disso, sabe? E não é como se aquela... Depois ele fazia psicologia, né? Ele fez, né? É o Gabriel? Aí, e tipo, ele falou isso pra mim, que as experiências que você tem, tipo, mesmo se aquele curso não deu certo, as experiências que você tem, elas são úteis pra sua vida, sabe? São experiências, não é como se você mudasse de caminho e aquele caminho tenha sido perda de tempo, sabe? É isso, e acabou sendo uma linha muito boa pra mim, sabe? Me deixou muito melhor. Eu queria perguntar eu achei... Gente, olha, minha filha está namorando, né? Então eu preciso fazer essa pergunta, né? Eu perguntei para eles sobre o que é namoro para eles, eu adorei a resposta. Eu gostaria que você falasse aqui para os para todo mundo, o que você acha que é namoro para vocês? Namoro pra gente na adolescência. Companheirismo, sabe? Lealdade, carinho, tá ali, apoiar a pessoa, tá junto ali, sabe? Mesmo nas horas ruins e nas horas boas, mas saber se comunicar, sabe? Não
Porque muitos casais terminam por causa disso, de tipo ficar um brigando, outro brigando, e aí fica os dois brigando e acabam tipo um contra o outro e não os dois contra o problema. Aí eu acho que é isso. E os pais? Quando você está falando da visão do adolescente, né? A visão dessa mudança, né? Desse brilho novo, desse momento que vocês vivem, né? Que vai se olhando para as pessoas ao entorno diferente, os colegas vão interagindo, vão se descobrindo em novas possibilidades. E os pais? Como você vê os pais na adolescência? Como você acha que os pais devem ser na adolescência? Tendo um adolescente em casa. Eu acho que eles têm que ser o lugar de apoio, sabe? O lugar seguro, assim, que você pode ir lá falar, nossa, eu tô tendo uma semana horrível. Aí ele fala, não, então vem cá, vamos assistir uma série. Vamos, me conta o que você tá passando, sabe? Eu acho que tem que ser um lugar de abrigo, tipo, não um lugar de, tipo, você ter medo, sabe? Porque os pais sabem muito mais que você. Os adolescentes têm esse negócio de achar que sabem tudo, mas os pais têm muito mais experiência que você. Então, um momento que você tá passando, você pode falar pra eles, eles acabarem te ajudando, sabe? Te apoiando, te dando aquele ombro amigo, sabe? Que eu acho que tem que ser isso, os pais. Gente, eu vou ter que perguntar se nós somos assim. São. E eu acho. Mas que aí é a isso. pergunta é o seguinte: legal, a gente é assim e tal, mas você vê os seus amigos e as famílias que são diferentes, né? Diferenciadas, né? Tem vários tipos de famílias. Pensando nos seus amigos, nos pais dos seus amigos, o que você acha que... Qual é o maior problema que você vê isso nas outras famílias? Eu acho que é presença emocional, né? Porque eu acho que muitos, e isso eu acho que é um problema da nossa sociedade, muitas pessoas estão só vivendo e, tipo, focando nas coisas do dia, o que tem que fazer no trabalho e tudo mais. E eu acho que é importante sim, mas, tipo, não tá dando aquele apoio emocional de olhar, tipo, eu acho que essa pessoa tá precisando de um pouco de carinho, sabe? Um pouco de escuta, sabe? Eu acho que parar um pouco pra olhar a pessoa, o adolescente, assim, sabe? Ai, que orgulho, gente. E tem empatia também, né? É importante a gente ter. Eu acho que aconteceu, acho que foi antes de ontem em casa, a Elaine falou um negócio, não de você, né? Da Carol, e disparou um gatilho meu assim. Eu falei assim: nossa, quantas vezes eu vi isso? Acho que ela falou assim: ô Carol, tá dormindo? Não, Acorda. a cabeça tá aí ainda? A cabeça tá aí, tá na lua. Aí, putz, disparou uns gatilhos em mim, assim, tipo, nossa, quantas vezes eu não vi isso em casa? Então, eu acho que o que falta, às vezes, nos pais é isso de, tipo, olha, eu também já fui adolescente, eu já sofri tanto, será que eu quero perpetuar o que eu sofri, né? E o contrário, né? Você teve momentos de descoberta, você teve momentos de cumplicidade com amigos, né? Ou não. Quais foram as suas dores que você não gostaria que um filho seu, um sobrinho seu tivesse? Então, o que fazer para que possa ter uma vida mais equilibrada, uma adolescência mais feliz, dentro das referências do que é ser um adolescente, do que ele precisa e daquilo que na sua história você passou, que você não gostou, ouviu alguém passando, né? O que fazer para deixar isso melhor também é importante. E é uma fase tão linda, né? A gente vê a transformação delas, é uma fase de tanto brilho, e nenhuma fase da vida volta, né? Nenhum momento volta, mas fica a nostalgia da história que nós construímos. Eu falo sempre que a gente tem um museu. Então, qual é a história da infância? Qual é a história da adolescência? Qual é a história da vida adulta, né? E assim até o findar da vida. O que a gente está construindo
qual é a história que nós estamos colecionando nesse nosso museu. E a adolescência tem as suas diversidades, tem as suas especificidades, mas com tudo isso, tem coisas muito boas que acontecem e importantes para o desenvolvimento do ser humano, né? E quando se tem irmãos, amor? Quando se tem irmãos, o que você diria aos irmãos, a quem tem irmãos? A sua irmã. Na adolescência. Eu acho que os irmãos são muito importantes. Eu sou do tipo de pessoa que eu apoio, sim, ter irmãos. Sim. Porque você aprende muito novo a ter que dividir, a você ter que aceitar as coisas, às vezes não do jeito que você gostaria, né? Porque o irmão tá nem aí pra você. Ele só... Mais ou menos. Porque cada um tá no seu espaço, né? Irmãos tem maneira de brigam, tá pensar. tudo bem, mas aí a gente se ama. É aquele tipo do tipo, eu não pegaria uma água pra ela, mas eu doaria meu sangue se ela precisasse, sabe? É um negócio bem assim. Não aceitaria que ninguém falasse mal dela, mas eu posso. É exatamente isso. Então, eu acho que é uma relação muito importante, tipo, pra vida, assim, sabe? Tem que ter uma cumplicidade, assim, sabe? É um lugar de apoio também. Porque os pais, infelizmente, os pais também não duram pra sempre, né? Então, os irmãos são o nosso apoio quando não tiver os pais, né? Continuação da família. E é interessante que eu falo que quem tem a oportunidade de ter irmãos, quem não tem, né, que tem primos, que tem amigos, também podem desenvolver essa oportunidade de outro jeito. Mas quem tem irmãos, é a história da vida real, né? Assim como você falou, né, amorzinho? A troca, nem sempre... Assim como na vida nós temos várias emoções, na relação familiar e na relação com os irmãos também tem. Tem um momento da raiva, tem um momento da alegria, tem um momento da brincadeira, tem um momento do amor. E tá todo mundo circulando ali na aprendizagem. Isso que eu acho bonito, né? E qual que é a profissão, né? Senão as pessoas ficam curiosas. Você já... com essa orientação profissional, com a psicoterapia que você faz, com as conversas que você tem conosco, com as observações de vida, com as suas habilidades, você já tem uma escolha profissional? Eu quero fazer psicologia, né? Mas não por pressão, eles nunca me pressionaram a nada, sabe? Mas eu gosto, eu acho que é uma profissão muito bonita, eu tenho esse negócio da empatia forte, então eu acho muito lindo esse negócio de poder ajudar os outros, sabe? E entender a cabeça humana é algo muito interessante, eu acho muito, muito bom. Lindeza da mamãe. Você tem essa sensibilidade muito forte, né? Eu acho isso muito legal de você. E é uma coisa que a gente tem uma expectativa, né? Você é uma pessoa muito sensível e se coloca muito no lugar das outras pessoas. Eu espero, né? A gente espera com isso sempre que você seja feliz, né? Busque sempre isso. Mas é uma coisa que aonde eu quero chegar é... Você tá sentindo uma diferença esse ano em relação aos outros anos? Com relação aos seus pais? A vocês? Uma mudança de comportamento? Eu acho que esse ano vocês estão mais rigorosos, mas eu compreendo por quê, né? Porque agora eu tô fazendo cursinho, né? E é uma fase muito difícil porque não é você com a escola, é uma concorrência com o Brasil inteiro, né? Para entrar numa faculdade. Então, o estudo, eu nunca fui, nossa, aluna nota 10. Nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa inteligente e tirava nota. Mas agora eu tô tendo que ver isso de, tipo, estudar, ter um método de estudo, focar, sentar e ficar horas estudando. E tá sendo uma fase mais difícil e tudo mais.
eu acho legal de vocês estarem junto comigo, tipo, não, filho, você vai conseguir e tudo mais. Não, mas também nas horas que eu falo, não, eu não sei, eu tô com uma preguiça hoje de estudar, vocês falarem, não, você tem que estudar. Você quer passar? Ou não? Então você tem que estudar, sabe? Eu acho isso muito legal. Isso é bom ouvir, né? Porque a gente fica pensando no termômetro, qual é o equilíbrio, né, do que fazer. Na nossa família, nós decidimos, nós entendemos que a maturidade precisa acontecer e a gente tem que ouvir os nossos filhos, perceber o movimento, e nós decidimos que a nossa conduta no ensino médio com ela seria que ela vivesse os melhores momentos do ensino médio dentro daquilo que era possível e das características que ela apresenta. Ela é uma filha ótima, né? Então ela tem bons amigos, bons relacionamentos, bons hábitos, e nessa plenitude da adolescência, ela vivenciou cada momento, e nós tentamos evitar ao máximo da pressão às escolhas profissionais, da escolha profissional e do frenesi de ter que passar no terceiro ano, né? Eu estou chamando de frenesi porque para muitos é uma ansiedade dolorosa para os adolescentes, porque tem umas expectativas, aí eu quero chamar a atenção dos pais, né? O que vale na vida? O que o seu filho naquele momento para ele é importante? A nossa sociedade efetivamente, quando entra no ensino médio, já tem aquela questão, assim, agora a gente ouve, assim, agora é sério, né? Como se não fosse sério antes, né? Então, mas é o intuito de acertar, né? A escola quer preparar esse aluno para um futuro melhor. Por isso que esse olhar integral desse adolescente é super importante, né? A aula você falou que o Gabriel... Projeto de vida. De projeto de vida, gente, essa aula é sensacional. Se o professor tiver a sensibilidade, né, buscar o conhecimento para como aproveitar esse momento, para além da valorização de que para você chegar em algum lugar você precisa se empenhar, né? Se você tem um objetivo, você precisa trilhar um caminho, esse autoconhecimento do porquê trilhar esse caminho, como trilhar esse caminho e o que eu tenho de melhor. Não, e nos conta como é que foram essas aulas de projeto de vida. Eu achei fascinante o que o Gabriel fez com vocês. Você reclamou, mas foi legal. Então, eu gostei muito das aulas, ele mostrou sobre currículo e tudo mais, mas teve uma aula, assim, que eu fiquei indignadíssima, que era pra gente lavar algum canto da casa, tipo, arrumar o quarto, lavar a louça e fazer uma receita. Eu fiquei meio indignado porque eu já sei fazer esse tipo de coisa. Só que tem gente na minha turma que não sabia. Então, eu até falei, não, tá bom. As pessoas precisam saber o básico. Então, tudo bem, deixa ele fazer a tarefa dele. Isso é legal porque... E teve outro que eles fazerem uma planilha, né, com os gastos para saberem o que gasta numa casa, saber quanto que gasta, qual é o peso de cada item. Não, e até essa atividade da planilha deixou muita gente desesperada falando, meu Deus, eu não vou conseguir comer. E aí... É o outro braço da adolescência sobre essa conscientização e a responsabilidade, que é muito bacana, vai construindo essa maturidade com autonomia. Então, quando a gente fala desse processo de adolescer, as escolas, os pais, nós temos um lugar nessa adolescência de um filho, de um aluno, de um sobrinho muito importante, né? Porque esse suporte emocional, esse lugar da aprendizagem, adolescente não sabe efetivamente tudo, né? Eles têm uma postura de querer saber, uma postura de autonomia, mas eles precisam ser orientados. Isso é extremamente importante falar, porque às vezes fala assim, como que você fez isso? Mas qual seria o caminho a fazer? Então me explica, né? Então eu quero chamar a atenção para os pais nesse sentido, da importância de estar com os filhos e olhar, como a Catarina disse, e da escola nessa mesma postura de olhar para esse adolescente como um serzinho único e que se somam, né? São grupos que estão interagindo, pessoas que estão interagindo, mas que têm a sua
individualidade, e olhar para isso é muito importante, até para entender quando eles estão felizes, alegres, satisfeitos, com raiva, tristes, e qual é o caminho que eles estão tomando. Porque as dificuldades sociais que vão apresentando nesse momento, às vezes traz evitações sociais. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque esse adolescente precisa estar nesse desenvolvimento saudável, né? E tem a neurociência também, né? Os pais têm que saber que o adolescente ainda não tem o córtex pré-frontal amadurecido. Então, existem coisas que o adolescente ainda vai fazer que é imaturo e é da idade dele. E quem é o adulto da situação é o pai. Então, o pai e a mãe, né? Lógico. Mas ele tem que saber disso. Olha, algumas situações você tem que colocar um pouco de imposição e falar assim, ó, filho, isso não é legal. Mas depende do jeito, né? Lógico. Tem jeitos e jeitos de se falar, né? Essa semana, né, eu passei por uma situação no consultório de um adolescente que estava com questões de namoro e que ele desregulou. Então, ficou com uma desregulação emocional, foi grosseiro em casa. E o que eu orientei os pais é acolher, perguntar o que está acontecendo, ajudar esse adolescente a colocar para fora, a entender suas emoções, a entender o que está acontecendo, e aí sim, né, orientar, olha, não pode falar dessa forma, né, vamos tentar controlar, às vezes ensinar uma técnica de respiração, dar uma volta, né, busque ajuda, ensinar o caminho para esse adolescente e que ele possa perceber que precisa se olhar para se acalmar, para tomar atitude. Na hora da desregulação emocional do adolescente, a sugestão é não revide, acalme e só vá explicar ou dar o motivo depois que o adolescente estiver mais calmo. Primeiro contém, apoia e tenta acalmar ele, mas depois que você vai mostrar o que está de certo e o que está de errado, por causa dessa imaturidade ainda que existe no cérebro do adolescente, da criança. Se o adulto desregula, imagina crianças e adolescentes que estão ainda fazendo essa neuroplasticidade, nesse desenvolvimento ainda intenso, em várias áreas, e uma delas são essas áreas de conexão, de análise e as áreas emocionais. Meu amor, ficaria aqui com você mais um tantão. Tem um monte de pergunta para te fazer. Vou fazer depois. Minha querida, o que você, dentro dessa sua experiência aqui, pensando na adolescência, o que você fecha esse podcast deixando de recado para os adolescentes, para os familiares, para os amigos de adolescentes? Eu acho que, para os adolescentes, eu acho que é isso, sabe? É uma fase muito de autoconhecimento. Você vai errar, você é imaturo, você vai errar. Mas eu acho que depende do erro. Eu acho que nisso os pais entram muito forte. Tipo, não proibir a pessoa, o adolescente de fazer as coisas, mas falar, tipo, não faz isso porque pode dar nisso, sabe? Toma cuidado com isso, sabe? Ensinar e não proibir, entendeu? Mas o adolescente, eu acho que é um momento de autoconhecimento, aproveita, faz amizades, aprende novos hobbies, né? Que é uma coisa muito, muito boa. E escolhe bem suas amizades, sabe? Não vai por... Nossa, fulano é popular, fulano é famosinho, então eu quero entrar no grupinho de fulano. Não, vai com pessoas que se identificam com você, que vão estar lá por você, sabe? Que façam amizades verdadeiras. Eu acho que as amizades na adolescência são muito importantes. Os adolescentes acabam afastando um pouquinho dos pais e acabam se aproximando muito dos amigos. Então, os amigos são muito essa base, sabe? Eu acho muito importante fazer amizades que você confie, que sejam boas, que torçam por você, sabe? E eu acho que é isso. E para os pais? Para os pais é isso, de ensinar o adolescente as coisas, sabe? Porque ele tá aprendendo sobre a vida, então eu acho que você tem que dar uma ensinada sobre como é a vida. Mas também dando apoio emocional, né? Tá ali, você
eu tô vendo que você tá meio chateado esses dias, quer conversar sobre isso, sabe? Dar abertura e tudo mais. Eu acho que é isso. Muito bom. Muito bom. E eu quero deixar, né, dentro dessa super experiência, adorei a experiência de ter você aqui, meu amor, que você possa vir outras vezes, né? E deixar isso como mãe, como profissional, né? Como mãe, falando primeiro como mãe, olhe para o seu filho. A gente precisa estar atento, a gente precisa entender os movimentos. Analise que comportamento eles estão tendo e que comportamento está destoando do que ele apresenta de característica geral. A gente precisa olhar, ter olhos para enxergar. Às vezes a gente vai numa percepção do que nós gostaríamos e às vezes se nega a enxergar aquilo que é necessário. Então, estejam abertos para ouvir, para orientar. Às vezes a gente sai da zona de conforto dependendo da orientação que se dá, né? Principalmente tem um desafio que é a orientação desse desenvolvimento da sexualidade, que muitos pais têm às vezes vergonha, né? Mas a gente precisa estar nesse lugar seguro, porto seguro de um filho, para quando ele transitar na parte social, que ele possa entender que ali é o porto seguro dele, que o pai e a mãe estarão sempre ali, né? Com o profissional, é a mesma orientação, né? Estejam presentes, estejam observando, acolham, abrace, beije, né? Tem igual aquela música, não tem uma música Trem Bala, né? Tem a música que aproveite cada instante, porque o tempo não volta. Aí ficam as lembranças. E que a gente possa guardar na cabecinha e no coração as lembranças de que nós fizemos um papel importante, diferenciado, e que nós estamos mais satisfeitos com aquilo que nós oferecemos para os filhos, né? E que a gente possa cultivar muito amor, muita alegria e circular nessas lembranças com uma nostalgia boa, né? E seguir, que esse adolescente possa seguir em frente com autonomia, com maturidade, que possa ser um ser no caminho da felicidade mesmo, da satisfação, né? Que emoções negativas, coisas ruins ou que possam trazer uma dificuldade na vida, vai acontecer ao longo da vida. Mas saber circular em cultivar boas emoções, saber cultivar bons relacionamentos, olhar para si e se autoconhecer é extremamente importante. E saber as suas limitações, né? Se você sente dificuldade em falar com o seu adolescente sobre alguma coisa, procure ajuda. A Elaine já falou, a Catarina já falou, é interessante que o adolescente passe por um processo terapêutico, que tenha uma pessoa externa aos pais, que ela possa contar as coisas, ter um espaço que ela tem para ela, tá? É isso que a terapia faz com o adolescente, ele dá um espaço onde ele possa jogar todas as emoções, todos os pensamentos e possa trabalhar isso de uma forma que possa se entender. Então, se o pai, a mãe, sente que não consegue chegar nisso, não consegue falar sobre sexualidade, procure ajuda, procure alguém que possa ajudar o seu adolescente. Orientação parental, completando o que o Anderson falou, aos pais, busquem orientação de profissionais, psicólogos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença saber lidar com essa adolescência. Muito bem, amor. Foi um prazer. Um beijinho para você. Obrigado por você ter aceito o nosso convite, tá? É isso. Foi muito legal. Quero deixar um beijinho para outra adolescente, que é a Carolzinha, nossa filhinha também. Um beijinho para você. Amamos as duas, Kati e Carol. Falar beijinho. Beijinho. Até a próxima. Até a próxima, gente.